Abra comigo a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1. A partir do versículo 1, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, existe um cardápio disponível, diversificado, naquilo que tem alimentado os que se dizem de Cristo. Existe um cardápio, um alimento diversificado, disponível para aquele que se diz de Cristo. Só que existe um alimento que é muito nutritivo, tem bastante ali nutrientes e edificantes ensinamentos e pregações que trazem para nós aprendizado, encorajamento, consolo, alerta, confronto, mas também existe aquela comida não muito apropriada, ou uma comida que apenas enche, sem nutrientes. Tem quando você está com fome e você enche a barriga de alguma coisa que você come só para você não ficar com fome, mas que você sabe que lá no fundo não nutre as suas necessidades básicas para o seu organismo funcionar? Espiritualmente falando, também acontece isso. Outros são contaminados, né? Tem alguma coisinha que está contaminada e tem coisa que está completamente estragada. Só de você sentir o cheirinho assim, você sabe que está estragado, azedou. Aquele arroz que você deixa fora da geladeira num dia de calor e de repente azeda, você tem que fazer mais um pouco de arroz, cozinhar mais um pouco de arroz, você logo percebe o cheiro, que não vai bem. E aí, queridos, se a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, na verdade, o que nós temos ouvido é o que alimenta a nossa alma. Amém? Então, aquilo que nós temos ouvido é aquilo que tem alimentado a nossa alma, nutrindo ou desnutrindo a nossa fé. E muitos têm dado ouvidos a diferentes vozes. Há muitas vozes. Tem muita gente falando, muitas ideologias falando, muitos posicionamentos falando, muitas opiniões falando. E, na verdade, muitas vezes não são o Evangelho. Não são o Evangelho. Mas que são sons que, apesar de serem propagados, são sons que não são captados na nossa audição da fé. Eu lembro ano passado,
eu compartilhei uma reflexão, e lá no dia que eu estava preparando, o Senhor me trouxe um entendimento de uma aplicação em relação ao som. Existem coisas que nós ouvimos, que elas estão que eu chamei de infrasom espiritual. Muitos têm ouvido os sons muito graves na faixa do infrassom, ou seja, é aquele som que é abaixo do mínimo da frequência auditiva da nossa fé bíblica. Tem sons que têm uma frequência muito baixa que o ouvido humano não é capaz de perceber. Você sabe disso, o infrassom. E aí, por exemplo, existe o infrassom espiritual que vem de fora. São vídeos, séries, filmes, novelas, conversas que pregam mensagens sobre tantas coisas da vida, mas que, na verdade, lá no fundo desprezam a Deus. E isso tem contaminado a sua alma e a minha alma. Existe o infrassom espiritual de dentro. Por quê? Porque tem pregações com mensagens que até falam de alguma coisa espiritual. Abre a Bíblia, fala de alguma coisa espiritual, alguma coisa que tem a ver, mas não é voltado para a eternidade. São coisas que fazem uma certa conexão com o espiritual, mas é para afagar a nossa vida, para os cuidados dessa vida terrena. Tem um monte de mensagem, de ensino sobre isso. Não voltado para a eternidade com Deus, sem confrontar o pecado, sem mostrar a necessidade do arrependimento, sem apontar que haverá um juízo, sem revelar a mensagem da cruz, sem falar da volta do Senhor. E tem também o ultrassom espiritual. O que é o ultrassom espiritual? O infrassom é aquele que está abaixo da frequência. O ultrassom é o que está acima da capacidade auditiva. Por exemplo, do lado de fora, explicitamente são pregações de ideologias, de mensagens, de posicionamentos, de leis que confrontam e atacam a nossa fé cristã. Isso você vê claramente, tudo isso tem sido desenhado por aí. Coisas que a sociedade tem instituído e tem voltado cada vez mais as costas para Deus. E do lado de dentro, também. Do lado de dentro, às vezes, são excessos que são cometidos, tem coisas muito misturadas, acréscimos, ou até algumas complicações, né? Isso acontece muito. Só que, na verdade, o que você e eu precisamos é ouvir aquilo que está na frequência auditiva do que produz fé no nosso coração. É nós nos alimentarmos daquilo que de verdade vai edificar a nossa fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Só que, irmãos, como algo que já estava profetizado lá por Paulo, escrevendo a Timóteo, porque viria o tempo que amontoariam para si mestres conforme a sua concupiscência e desprezariam a sã doutrina. Esse tempo chegou. É um tempo que você e eu podemos escolher aquilo que queremos ouvir. Tem gente que escolhe até que culto participar, dependendo do pregador. Quem é que vai pregar? Porque dependendo eu não vou, não. Estou falando daqui de dentro, tá? Estou falando daqui de dentro. Isso acontece, lamentavelmente. Acontece isso. Chegou esse tempo. E é esse o ponto do que Paulo está tratando aqui na carta. Paulo está fazendo um perplexo e grave alerta às igrejas que deveriam ser do Evangelho. E mais à frente você já vai entender por que isso. E aí, irmãos, se essa é uma carta às igrejas, chamamos assim, evangélicas, ditas do Evangelho, e se esse texto está registrado nas Escrituras Sagradas, logo, aplicando para os nossos dias, eu vejo que essa carta é uma carta aberta para os evangélicos. Uma carta aberta para os evangélicos. Essa mensagem é como se fosse uma continuação daquela de algumas quartas-feiras atrás, o Evangelho aos evangélicos.
Vamos ver o contexto aqui da carta. Galácia, carta aos Gálatas, carta aos irmãos da Galácia, da região da Galácia. O que era a Galácia? Galácia era uma grande província no centro da Ásia Menor, formada por algumas cidades. Que cidades são essas? Por exemplo, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E ali você tinha habitantes que eram parcialmente civilizados, mas eles praticavam grosseiramente idolatria. Então, Paulo escreveu a carta a esses cristãos na região da Galácia para tratar sobre eles serem livres em Cristo, mostrando que guardar a lei de Moisés é o oposto a viver a graça que há em Cristo Jesus. No capítulo 2, acompanhem comigo, por favor. Nós vamos ficar somente em Gálatas. Versículo 16. Paulo diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. No capítulo 5, versículo 1, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, Paulo escreveu a carta para dizer: irmãos, não se coloquem nesse jugo da servidão da lei de Moisés. Vocês foram alcançados pela graça que há em Jesus Cristo. O que acontece? O evangelho ele estava se espalhando pelo Império Romano e muitos gentios estavam rendendo o coração dele a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Rapidamente, com essa entrega dessas vidas a Cristo, surgiram as discussões sobre a necessidade ou não deles seguirem a lei de Moisés para serem salvos e aceitos por Deus. Um exemplo dessa discussão, Atos no capítulo 15. Houve essa discussão e houve o primeiro concílio da igreja e ficou estabelecido que não era necessário seguir a lei de Moisés, mas que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E aí, Paulo, ele havia pregado o verdadeiro evangelho durante a primeira viagem missionária dele, exatamente para aquela região, essas cidades, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e nós encontramos esses relatos em Atos 13 e em Atos 14. Eu estava no encontro na casa de Durval e Cláudio, nós estávamos meditando em Atos 14, e me chamou a atenção naquele dia a quantidade de vezes a palavra mencionando o quanto Paulo estava pregando naquelas cidades. Muitas vezes. Quando nós vamos para Atos 13, nós temos ali de 2 a 3 menções, sendo que uma delas tem a exposição inteira de uma mensagem do Evangelho. Então, claramente a Bíblia mostra para nós, nos capítulos 13 e 14 de Atos, como Paulo se gastou, suou para pregar o Evangelho, a ponto dele até ser dado como morto, apedrejado. E logo em seguida, o que ele fez? Continuou pregando o Evangelho. Então, Paulo sabia que ele havia pregado o Evangelho àqueles irmãos. Depois, Paulo também os visitou na segunda viagem, tem uma menção lá no iniciozinho de Atos 16, e na terceira viagem também, Atos 18, tem a menção à igreja da Galácia, as igrejas na Galácia. E se no primeiro momento havia um entusiasmo com a mensagem que Paulo pregou a eles, e eles foram edificados, fortalecidos, chegou um momento que essa mensagem no coração deles já tinha esfriado, a ponto de a opinião que eles tinham foi mudada a respeito daquela mensagem. Paulo pregou isso, mas não é bem assim, não. Esse Paulo aí é meio biruta das ideias,
é meio radical. Não é assim, não. O negócio é esse de ficar pregando sobre arrependimento. Não, não é bem assim, não. Daqui de dentro, também, há alguns meses, eu ouvi de um irmão idôneo. Idôneo não é a palavra certa, porque idôneo significa capaz. Mas de um irmão honrado, aqui nós, congregando conosco, certa vez ele conversando, o pastor Júlio estava junto também, de que ele ouviu uma pessoa que não congrega mais aqui conosco falar que, poxa, a pessoa ainda estava congregando oficialmente, depois se desligou. Olha, poxa, está pregando muito arrependimento de pecados lá nas mensagens. Ah, irmãos, meu sangue ferveu na hora. Que a gente pregue o quê? Já deu tudo certo? Vou usar o slogan com licença. É só vitória? Você é cauda, não, você é cabeça, não cauda? Que pregue o quê? Que toda a sua família vai ser salva? Que o Senhor vai curar essa sua enfermidade? Que a porta diante da sua vida vai ser aberta? Que Deus vai te dar um filho? Que pregue o quê? Que você vai mudar de emprego? Vai se tornar empresário? Não, irmãos. É uma hora, sabe? Ano passado eu fiquei muito mal com essas coisas, ao longo de todo o ano. Hoje não. Graças a Deus o Senhor tratou comigo muito ano passado. Mas são situações assim que são incabíveis. Irmãos que congregam conosco aqui, irmãos que às vezes congregaram por anos, sabe? É como se a verdade que a pessoa professava, confessava, deixou de ser verdade para essa pessoa. Ah, o que eu aprendi esses anos não é bem assim, não. Como assim, gente? Como assim? É heresia que se prega desse púlpito? Alguns anos depois, Paulo descobre que alguns novos pregadores, mestres cristãos judaizantes, tentaram desacreditar o seu apostolado, e ensinando que eles deveriam observar a lei de Moisés. Provavelmente, tratando sobre a circuncisão. Vá para o capítulo 5, por favor. Versículos 2 a 6. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Irmãos, que esperança da justiça é essa? Quando Jesus retornar, nós seremos transformados, nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos. E ali estará provado que a justiça de Cristo foi de fato imputada a nós. Essa é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. E também, provavelmente, além da questão da circuncisão, a questão da guarda do sábado, versos 9 a 11 do capítulo 4. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, provavelmente, essas eram as duas queixas principais. Em uma das visitas que Paulo teve a eles, depois de pregar inicialmente, lá em Atos 13, 14, Paulo os confrontou com a verdade, capítulo 4, verso 16, quando ele diz assim:
Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Que verdade é essa? É que quando ele esteve presente, ele precisou combater o falso evangelho que estava sendo ensinado e pregado nas igrejas da região da Galácia. Enquanto ele ficou com eles, a gente consegue perceber, por aquilo que Paulo diz aqui, só por esse versículo, né? Ele expondo a verdade, ele provavelmente foi bem enérgico, estando ali presencialmente com eles. Só que esses irmãos, eles acabaram sendo levados por esses falsos ensinos e queriam retornar novamente. É o que ele diz no versículo 9, na parte B. Como tornarias outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Irmãos, vocês querem voltar a isso de novo? É o que ele está falando. Ou seja, a frequência dos sons que esses irmãos estavam ouvindo era uma frequência ou além, nesse caso aqui, era além do Evangelho, mas poderia ser também abaixo do Evangelho, e não produz a verdadeira fé. Eles estavam comendo de um alimento que para ele estava assim fascinante. Paulo fala isso no versículo 1 do capítulo 3. Olha o que Paulo, versículo 1 do capítulo 3. Olha o que Paulo diz. Ó insensatos, aquele que está sem senso, está sem raciocínio. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Irmãos, como é que vocês estão seduzidos por esse canto da sereia? Como é que vocês estão seduzidos por essa mensagenzinha? Está fascinando o coração de vocês, está arrastando, levando o coração de vocês arrastados para isso. Se o Evangelho de Cristo, se Cristo crucificado foi evidenciado, se a mensagem do Evangelho ela foi exposta a vocês, de onde é que vocês estão aprendendo essas coisas, irmãos? E eu pergunto para a Igreja Bíblica Cristã, o que nós temos ouvido, assistido, que tem fascinado as nossas vidas? Por quê? E aqui, irmãos, estou falando com a nossa igreja local aqui, porque às vezes, irmãos, eu escuto tanta coisa em conversa, em grupos da igreja, às vezes até daqui de cima do altar, quem vai orar, por exemplo, às vezes até entre um louvor e outro, numa ministração de louvor, às vezes até ensino para as crianças. Tem um negócio que aconteceu outro dia, há um tempo atrás, Rosana, minha esposa, me contou, de que era um negócio que estava sendo feito com as crianças, que parecia um negócio meio místico, uma confissão positiva, sei lá. Onde que a gente aprende essas coisas, irmãos? Às vezes, até em encontro no lar também, você escuta cada coisa. Gente, não é com a igreja que os irmãos estão aprendendo isso, não. Isso não é pregação do pastor Júlio, não é ensino dele, não era pregação do pastor Alan, Robson, Sandra, ensino, pastor Marconi. Não é. Não é, irmãos. Não é, não. Está aprendendo em algum lugar. E aí eu te pergunto, você não tem assistido muito videozinho, muita coisinha lá de fora, dita, para eu me alimentar aqui, e você não tem a coragem, obrigado, senhor, a coragem de pegar sua Bíblia para ler, de você assistir de repente a mensagem no culto que você não participou aqui, por algum motivo de trabalho, doença, algum compromisso, mas você fica assistindo o lixo que tem contaminado o seu coração. Essa é que é a verdade, irmãos. Porque não é daqui que você tem aprendido essas coisas. Não é daqui que às vezes eu aprendo coisas que eu falo, gente, isso aqui não é evangelho não. Me perdoa, Senhor, pelo amor de Deus. Já saí desse canal aqui.
E nós vivenciamos coisas e queremos empurrar a goela abaixo dos outros. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho de Cristo, irmãos. Se nós não esmiuçamos o ensino maravilhoso que Deus nos deu pela manhã. Você pegou a sua Bíblia para meditar, anotou os versículos, vai pensar nisso durante a semana. Os jovens adolescentes, na classe que vocês têm, aquele material sobre conversão. Será que nós temos, nos debruçado sobre aquilo que Deus tem nos ensinado, falado conosco? Ou entra por um ouvido, sai pelo outro, que aquilo que está lá fora é o que vale, irmãos? Porque é o que me parece muitas vezes, que é o que está lá fora que vale. E eu fico perplexo. Da onde nós estamos aprendendo essas coisas, irmãos? Não é da palavra de Deus. Porque se nós lêssemos a Bíblia toda, isso aí está confrontando a palavra. Isso está escandaloso, irmãos. Não só aqui não, mas também lá fora, eu sei. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu considero um homem de Deus, já um pastor experimentado, e ele fazendo umas confusões assim, irmãos, que eu fiquei meio chocado, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado em carne, porque quando Jesus ressuscitou, ele falou para que a mulher não o tocasse, porque ele ainda não tinha ido para o Pai. Eu falei, como assim, gente? Se ressuscitou num corpo. É simples. O corpo voltou a viver. Porque, na verdade, Jesus, quando estava aqui, era o Pai. Como assim, gente? Eu fiquei chocado. Não é o Evangelho. Hoje, pastor Sandro compartilhou um vídeo no grupo de pastores de uma pessoa renomada que tem um programa de televisão de debates e entrevistas com pastores, professores, numa televisão que eu não sei se passa em canal aberto. Eu lembro que era um canal fechado que eles tinham, um programa que tem a ver com você olhar somente. Aí você troca as palavras, olhem somente. E esse irmão, muito conhecido, um reverendo, ele estava dizendo, nesse vídeo que o pastor Sandro compartilhou conosco, de que ele estava dizendo que ele agora não entendia mais o que a Bíblia dizia, de que a salvação está atrelada à fé que eu tenho por meio da compreensão que eu tive da palavra de Deus. Que agora, no entendimento dele, aqueles que estão nos segmentos sectários, nas seitas, também estão salvos, mesmo não compreendendo a palavra de Deus. Como assim, irmãos? O que está acontecendo? Cumprimento da palavra. É isso que está acontecendo. É cumprimento da palavra. E eu fiquei muito impactado ontem de manhã. Ontem de manhã, a Rosana, assim que acordou, ainda deitado lá, ela, amor, eu tenho que te contar um sonho. Fala, amor. Olha, eu sonhei com os irmãos da igreja, eu sonhei, não era o nosso espaço de culto atualmente, mas que estava tendo um almoço. Esse almoço, ele estava sendo vendido, e pessoas que chegavam depois, as pessoas que iam chegando, quando elas iam comer desse alimento, esse alimento não era uma sopa, mas uma sopa meio desconchavida de ervilha, era de sopa de ervilha que ela falou. E que a gente, quando chegava para comer, não tinha o que comer. Aí eu falei, amor, eu já entendi o recado, é o que Deus tem falado comigo, que se nós não vigiarmos, o nosso alimento daqui vai ser um alimento distorcido. Por quê? Porque as pessoas já têm se alimentado distorcidamente. Estão comprando o almoço. Estão comprando o alimento
ou seja, buscando o alimento lá fora, e esse alimento não tem suprido a sua necessidade. Não tem tido nutriente suficiente para a sua fé. Mas vamos lá, voltando aqui. Assim que Paulo ele soube da notícia, ele desejou estar presente com os irmãos outra vez. Capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Só que aí, como Paulo ele não conseguiu visitar esses irmãos, ele escreveu a carta. E no capítulo 6, versículo 11, ele faz questão de dizer que ele escreveu de próprio punho. Muitas vezes ele usava irmãos, o apoio de irmãos, ele ditava, irmãos escreviam e ele assinava as cartas. Aqui não, ele escreveu de próprio punho com letras garrafais. E aí a questão das letras garrafais pode ser por causa de um problema de visão, não vou entrar nesse mérito. Mas ele faz questão de dizer o seguinte: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos, por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Uma pausa aqui. E quem não andar conforme o Evangelho? Que não haja paz e que não haja misericórdia. É isso que ele está dizendo. Desde agora, ninguém me inquiete, não me encham mais a paciência contestando o meu apostolado, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meio forte, né? Irmãos, foi forte mesmo. E se você reparar a como Paulo se referia a esses falsos pregadores, você fica, se no mínimo talvez respire fundo. Porque no capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo diz que quem faz isso com o Evangelho é maldito. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. No capítulo 4, Paulo chama de interesseiros, versículos 17 e 18. Capítulo 4. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Como assim? Esses pregadores, eles tinham zelo pelos irmãos, um pseudo-zelo, um zelo que não convinha. Para quê? Somente para os irmãos, para ganhar o coração das pessoas e as pessoas não abandonarem. Puxa, fulano se preocupou comigo em me trazer uma palavra. Não, agora eu vou sempre estar com ele, ouvindo o que ele tem para me dizer, porque ele cuidou de mim, porque ele me deu atenção, porque ele parou para me ouvir. Aí Paulo está dizendo, esse zelo aí é um zelo interesseiro. Por que tem esse zelo só quando eu estou junto? É para quê? É para dizer que eu não cuido de vocês, mas eles cuidam? Vigia. É o que Paulo está dizendo. Aí Paulo diz mais, além de serem malditos e interesseiros, eles são condenáveis. Gálatas capítulo 5, verso 10.
Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Condenáveis. Está em rota de colisão da ira de Deus. Versículo 12. Paulo diz que eles são desprezíveis. De que forma? Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Não tem o ramo que não dá fruta? Corta, lança no fogo, porque não está servindo. São desprezíveis. Paulo chama também de covardes. Capítulo 6, versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Covarde. Sabe quando você aceita aquela conversa lá no trabalho ou no ambiente que você frequenta, só para você não ser perseguido, você não ficar mal na fita, porque você é discípulo de Cristo? É a mesma coisa aqui. Só que ao mesmo tempo, irmãos, Paulo ele demonstra um grande afeto por esses irmãos e a preocupação de não desistir deles. Capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo não desistiu desses irmãos. Se o judaísmo ele foi o berço do cristianismo, ele poderia ser também o seu túmulo, com as práticas que aconteciam. Se as tradições evangélicas que nós vivenciamos nas últimas décadas, elas foram acompanhadas de uma explosão no quantitativo de pessoas que se tornam membros das igrejas evangélicas, da mesma maneira, elas poderiam ser o túmulo das mesmas igrejas. Porque, na verdade, são práticas que não são bíblicas, são antibíblicas. Mas muitas vezes nós assimilamos como verdade e achamos que assim deve ser. E não é. Não é o que a Bíblia nos diz. Se a igreja em Corinto, nós nos lembramos, era uma igreja carnal e menina na fé, as igrejas na região da Galácia era formada por irmãos que desejavam um aperfeiçoamento espiritual, acrescentando coisas na sua vida. Isso não é suficiente, não. A fé em Cristo não é suficiente. Eu vou acrescentar tais e tais coisas. Isso aconteceu comigo, irmãos, tá? Isso aconteceu comigo, pessoalmente. Testemunho pessoal. O dia que eu comecei a ouvir uma rádio que tinha como slogan Jesus em primeiro lugar, porque tinha músicas legais, músicas cristãs internacionais. Então, eu fui sendo seduzido pelas canções, comecei a ouvir a rádio, era uma rádio, ainda, de uma igreja neopentecostal, e aí comecei a ouvir anúncios da igreja, testemunhos de algumas coisas. Aí eu olhava e falei, peraí, esse evangelho aí que eu conheço, calma aí, não é só o evangelho. Eu falei comigo mesmo, eu me lembro, isso tem 2006, 17 anos. Não é só o evangelho, tem muito mais além disso. Não pode ser só o evangelho. E eu fui atrás, descobri onde é que tinha um endereço em São Gonçalo, forcei Rosana a visitar a igreja primeiro, que eu estava trabalhando no Rio, não ia dar para chegar no tempo do culto. Aí depois eu fomos juntos. Na época eu estava morando com minha sogra e meu cunhado. Levei eles lá, participaram de muitos cultos. Fiquei lá quase um ano. E daí a coisa meio que degringolou na minha compreensão do evangelho.
Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Se, aplicando essa verdade da carta para os nossos dias, para os cristãos do nosso tempo, se a carta para eles os emancipou de qualquer visão ritualista da caminhada de fé, para nós, ela nos livra dessa versão ritualista, legalista ou liberal do Evangelho, seja com obras, seja com disciplinas espirituais, seja com vontades pessoais, seja com revelações sobrenaturais. Sabe esse negócio de muita experiência com Deus, que não está muito embasado na palavra, ou interpretações particulares que não nos levam à salvação. E, infelizmente, irmãos, eu tenho visto muito isso. Infelizmente. E aí, se Paulo escreveu a carta para colocar os irmãos no rumo sobre o Evangelho, o que Paulo fala sobre o Evangelho e as suas implicações aqui na carta? De início, vamos no capítulo 2, versículos 19 e 20. Capítulo 2. Na verdade, o capítulo 1 tem um versículo que eu quero ler. Versículos 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. O que eu quero destacar aqui? Revelar seu Filho em mim. O que é o Evangelho? É a revelação de Cristo Jesus, o Filho de Deus, no meu e no teu coração. Essa revelação precisa estar no nosso coração, do Filho de Deus em nosso coração. O que é o Evangelho? Versículos 19 e 20 do capítulo 2. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Evangelho é Cristo vivendo no meu e no teu coração. É você e eu compreendendo que não vivemos mais nós, mas é que esse Filho de Deus que foi revelado no nosso coração, ele habita em nós. Ele se entregou individualmente por cada um de nós, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É uma compreensão pessoal de que Jesus fez uma troca individualmente por cada um de nós. O Evangelho, capítulo 3, versículos 8 a 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O que é o Evangelho? O Evangelho é o cumprimento da promessa de Deus de enviar Jesus a te fazer maldito no meu e no teu lugar, sofrendo a justa punição que você e eu merecíamos por causa dos nossos pecados. Ele, justo, sem jamais ter pecado, sofreu no meu e no teu lugar todo o despejar da ira de Deus, tomando a maldição que era sobre mim e sobre você. Para quê?
para que a ira de Deus fosse desviada de nós e nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Que é o Evangelho. Versículos de 24 a 29. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Dá uma pausa aqui. O que é o Evangelho? É você e eu, antes inimigos de Deus, antes condenados à perdição eterna, antes afastados da glória de Deus, você e eu sermos feitos filhos de Deus, participantes da família de Deus. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? Continuando o texto. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que é o Evangelho? Todas as vidas importam, sem partidarismos. Não há feminismo, não há machismo, não há ideologias, não há etnias, não há nada, não há gênero, não há nada. Porque todos nós somos em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. O que é o Evangelho? Aí o versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros de Abraão, herdeiros conforme a promessa. É ser herdeiro. Tem algo para mim e para você no porvir. E não é uma conta bancária, é a eternidade com Deus. Que é o Evangelho, capítulo 4, versos 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. O Evangelho é que chegou o tempo em que Jesus veio, o Verbo encarnou, nascido de mulher, nascido sob a lei, para trazer perdão para o meu e para o seu pecado, para nos remir dos nossos pecados, para rasgar a cédula de dívida que era contra mim e contra você, e mediante o Espírito dele, que é o Espírito Santo, no nosso coração, você e eu podermos chamar Deus de Pai. Pai. Não é um carrasco que está centrado no trono, com um raio na mão para atacar sobre mim e sobre você quando nós pecarmos. É um Pai que nos corrige quando estamos errados, mas que estende os seus braços, nos recebendo de volta, mediante o nosso arrependimento. Ele é Pai. Ele é Pai. Que é o Evangelho, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 7 a 9. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O Evangelho é uma corrida, é uma carreira. Corrieis bem. Não é um sprint de 100 metros, mas é uma maratona. É uma carreira proposta a mim e a você, que podemos correr bem. Só que, ao mesmo tempo, há os impedimentos, há as dificuldades. É como o nosso pastor fala, que conforme o tempo se aproxima, essa nossa caminhada ela vai ficando cada vez mais íngreme, mais difícil, então mais impedimentos surgem. É uma corrida que devemos vivê-la, mas que ela traz para nós impedimentos. Mas também, olha que importante que ele fala aqui no versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. São persuasões que tentam seduzir a mim e a você.
é você e eu estarmos conscientes de que a tentação vem, é estarmos conscientes de que os convites vêm, uma persuasão que tenta nos afastar da verdade do Evangelho, mas também o Evangelho nos alerta de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Basta um pouquinho, irmãos, de contaminação para que toda a massa seja levedada. O Evangelho nos revela também, versículo 13, do capítulo 5, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. O que é o Evangelho? O Evangelho é liberdade. Antes, nós éramos escravos do pecado, escravos do império das trevas, estávamos aprisionados. Mas se de fato o Evangelho raiou no nosso coração, o Filho de Deus, aquele que foi revelado no nosso coração, aquele que habita em nós, ele verdadeiramente nos tornou livres. Mas essa liberdade não pode ser usada para pecar. Não é que você tenha uma lista de regras de pode ou não pode. É que tem coisas que você, como discípulo de Cristo, como filho de Deus, não convém fazer. Não usemos dessa liberdade para dar ocasião à carne. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é nós servirmos uns aos outros pelo amor. É sermos igreja. O Evangelho é eu cuidando de você e você cuidando de mim. Eu servindo a Deus enquanto eu estou servindo a você. É você servindo a Deus enquanto está servindo ao seu irmão em amor. Não por obrigação, mas em amor. Porque toda a lei, versículo 14, se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Nós sabermos, o Evangelho, a caminhada de fé no Evangelho, é nós sabermos que, às vezes, tem discordâncias, mas vamos mordermos uns aos outros? Não. Morder uns aos outros não é o Evangelho. Versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O Evangelho é o poder de Deus em nós, por meio do Espírito Santo, de nós dizermos não para o pecado. Como? Andando em espírito. Valorizando as coisas do espírito, aquilo que vai alimentar a nossa fé. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. O que é o Evangelho? É ser guiado pelo Espírito Santo. Não é ser guiado pelas vozes que ouvimos aí fora. Não é ser guiado pelo nosso ventre, mas é ser guiado pelo Espírito de Deus que habita em nós. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que é o Evangelho? O Evangelho é nós estarmos alertas de que quem permanece na prática do pecado não herdará o reino de Deus. Não herdará. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que é o Evangelho? É o trabalhar do Espírito Santo no meu e no teu coração. É a transformação de Deus na nossa vida. O que é o Evangelho? Versículos 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
O Evangelho é um empenho meu e seu para nós andarmos em santidade, a entendermos que estamos nesse processo de santificação e as paixões e concupiscências precisam ser crucificados. O que é o Evangelho? O Evangelho é que se o ambiente em que eu estou mergulhado é o ambiente do Espírito, automaticamente eu ando conforme a direção do Espírito. O que é o Evangelho? Capítulo 6, versos 1 a 5. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Uma pausa aqui. O Evangelho é quando você vê que o teu irmão tropeçou, não é você enfiar o pé chutando ele, mas é você estender a mão, ajudando ele a se levantar. Isso é o Evangelho. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que nós já vimos, que é o amor. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O que é o Evangelho? É humildade. Tem muita gente se achando alguma coisa, e não é. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Estamos enganados. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Versículo 6. E o que é instruído na palavra... versículo 5. Cada qual levará a sua própria carga. Ou seja, o que é o Evangelho? Responsabilidade pessoal. Você vai dar conta da sua vida a Deus. Eu não vou dar conta da vida de ninguém. Eu vou dar conta da minha vida e de como eu exerci o meu ministério diante de Deus. Então, é você e eu tomarmos conta da nossa vida, sabendo que temos uma responsabilidade pessoal com Deus. Versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O que é o Evangelho? É você ser generoso na obra de Deus. Se você, nessa casa, você é instruído na palavra, se você de fato é do Evangelho e não evangélico, você vai ser generoso e vai contribuir. Você sabe que aqui nós não temos momento ofertório, mas você também que congrega aqui sabe que você tem uma caixinha ali atrás, na entrada, à sua disposição, para que no momento que você quiser, você e eu depositemos ali a nossa contribuição, repartindo dos nossos bens nessa casa espiritual que nos instrui na palavra de Deus. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? Versículo 7 em diante. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Uma pausa. O que é o Evangelho? É você e eu sabermos que as nossas atitudes trazem consequência. Às vezes, nós nos queixamos das coisas porque fazemos bobagem. A culpa é nossa. É simples assim, irmãos. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que é o Evangelho? É nós sabermos, se nós semearmos atitudes espirituais, a colheita será espiritual. Se semearmos coisas humanas, carnais, desse plano terreno, dessas coisas será o que nós colheremos. E, consequentemente, as coisas espirituais nos levarão à vida eterna. A consequência disso é você estar em Cristo. Então, isso evidencia que você está em Cristo, estando em Cristo, consequentemente, a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que é o Evangelho? É você fazer o bem a todos, inclusive aquele que te faz mal. É você pagar o mal que fazem a você com o bem.
Agiram com você com grosseria? Haja com delicadeza, com gentileza. Agiram com você com desrespeito? Retribua com respeito. Agiram com você com desprezo? Reaja com atenção. Agiram com você com falta de cuidado? Cuide. Faça o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. E o que estava acontecendo com essa igreja? Vamos para o capítulo 1, concluindo. Versículo 6. Maravilhe-me que de tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É que esses irmãos estavam passando daquilo que era a palavra de Deus. E talvez, dependendo daquilo que nós nos alimentemos, nós também passemos do que é a graça de Deus, do que revela a graça. Estamos indo além da graça. Versículo 7. Eles estavam inquietos, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam. Parteado do versículo 7. Talvez coisas que você ouve e se alimenta por aí, isso te inquiete. Esteja trazendo inquietação para teu coração. Mas nós fomos ministrados há algumas semanas aqui, acho que não chegou nem a um mês, sobre a paz do Senhor. A paz do Senhor, ela não nos inquieta. Pelo contrário, nós descansamos em Cristo Jesus. Uma parte B do versículo, e querem transtornar o evangelho de Cristo. Às vezes, é um alimento numa mensagem corrompida, que está transtornando, está mudando o que é o evangelho. Você e eu precisamos rejeitar isso. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldição. Mas ainda que nós mesmos, Paulo se colocou, ou seja, nós que pregamos e ensinamos a palavra de Deus, não podemos passar do evangelho. Não podemos ensinar outra coisa. Não podemos ensinar, pregar coisas que ouvimos aí e achamos bacana, interessante, que faz até algum sentido, mas não fazem sentido para a verdade do evangelho. Nós precisamos ter esse cuidado. E a continuação do versículo diz sobre, ou ainda um anjo do céu, ou seja, revelações e experiências sobrenaturais não podem trazer outra mensagem. Ah, eu tive um sonho. Ah, apareceu uma luz no meu quarto e ouvi uma voz falando. Ah, eu tive uma impressão no meu coração que era para agir assim, assim, assim. Mas espera aí, isso está se chocando com a palavra de Deus? Até tá, mas eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. Não foi, não. Não foi, não. Deus não vai se contradizer. Deus não tem duas bocas. Então, cuidado, muito cuidado. Eu preciso também tomar muito cuidado. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aí agora Paulo não está falando mais dele, da sua equipe, ele está falando de outro irmão. Então, o pastor não pode pregar e ensinar além do evangelho, aquele que tem a oportunidade de pregar. Mas nenhum irmão, nada que você ouça de um irmão que fira o evangelho, no seu coração pode ser verdade. Você e eu não podemos aceitar. O versículo 10, olha o que ele fala. Claramente está revelado aqui que essa mensagem confronta. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Confronta. O Evangelho nos confronta. Então, como? Como, então, nós não vivermos outro Evangelho? Eu vejo isso aqui no que Paulo disse nos versos 11 e 12.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E que mensagem é essa que Paulo recebeu? A mesma mensagem que claramente ele deixa claro aqui no início da carta, versos 3 a 5. Graça a vós e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. É você e eu guardarmos e vivermos essa verdade de que Jesus entregou-se a si mesmo por causa dos nossos pecados. O precioso sangue do Filho de Deus foi derramado para perdão dos nossos pecados. Ele a si mesmo se deu. Ele não foi morto, ele se entregou por amor a mim e a você. Para quê? Para nos livrar do presente século mau, para nos arrancar desse mundo e nos levar à eternidade. E isso não é mérito seu, isso não é mérito meu, mas é pela graça de Deus, foi pela vontade de Deus, nosso Pai, que tanto nos amou, que deu o seu Filho unigênito, para que você e eu, nós não sejamos condenados eternamente, mas nós tenhamos vida eterna. E essa mensagem do Evangelho convida a mim e a você, nessa noite, a nós rendermos o nosso coração a Jesus Cristo, a nós entendermos que Deus se fez homem, se fez servo, se fez obediente, padeceu morte, e a pior morte possível, morte de cruz, para que você e eu sejamos salvos. Jesus, nesse momento, ele faz um convite a você render o seu coração a Jesus, a você se arrepender dos seus pecados, a você compreender essa verdade e render a sua vida a Ele, a você fazer essa troca, a entregar o fardo pesado sobre os seus ombros, sobre a sua vida, você lançar sobre Jesus e tomar o fardo dele, que é leve, e o seu jugo, que é suave. É você entender que Jesus, naquela cruz, ele estava provando que ele te ama, provando que ele não quer ver você longe para sempre dele, pelo contrário, quando ele retornar, ele quer levar você para que para sempre você esteja com ele. Eu quero convidar você a se colocar de pé e orar comigo, em nome de Jesus. Pai, te damos graças pela verdade da tua palavra e objetivamente, Senhor, aquilo que as minhas palavras humanas não puderam expressar a tua verdade no meu coração, da tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, por favor, faça com que cada um de nós compreenda essa verdade, entendendo, Senhor, que nós precisamos, cada um de nós, permanecermos firmes na verdade do Evangelho. Que aquele que está perdido nessa hora, Pai, talvez congregue conosco, talvez participe de muitos ou todos dos nossos cultos, mas está longe de Ti há tanto tempo, ou talvez nunca tenha de fato rendido o coração a Ti, Senhor. Por favor, Paizinho, convence do pecado, da justiça e do juízo pelo poder do Teu Espírito. Faça com que a luz do Evangelho, Pai, raie sobre esse coração. Revela o Teu Filho, revela Jesus nesse coração, Pai, no nome de Jesus. Quebra as algemas que aprisionam, Pai. Liberta, Senhor. Liberta de práticas, liberta de vícios, Senhor. Liberta daquilo que tem aprisionado o coração, em nome de Jesus. E que cada um de nós chegue a essa verdade e, de fato, rendamos o nosso coração e o nosso viver
a Cristo Jesus. E isso seja para a glória e para a honra do teu santo nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.